estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, então o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. Aleluia. Seu louvor é maravilhoso. Se não fosse esse amor, se não fosse a graça de Cristo Jesus, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui ouvindo essa palavra nesta noite. Para vir este mundo aqui, e estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, só o amor que é em Cristo Jesus. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Maravilha. Este é o amor que Cristo morreu no Calvário por nós. Vamos compartilhar a palavra, irmãos, nesta noite. 2 Coríntios capítulo 10. Temos ensinamento maravilhoso que nosso irmão apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos ensina nesta noite. Mesmo na morte lembrou-se. Depois nós vamos ouvir esse louvor completo. Do ladrão que ao seu lado Nós vamos nesta noite, irmãos, compartilhar. Queria que você tivesse a graça de pegar a sua Bíblia que está aí, guardada na sua casa, e vamos examinar a palavra de Deus. Então nós estamos fazendo esses estudos da palavra. Estou em 1 Coríntios capítulo 10. O nosso irmão apóstolo Paulo vai fazer uma trajetória como exemplo para nós, nos nossos tempos atuais, tempos agora, em relação do povo de Israel, que receberam todos os benefícios de Deus, se entregaram à idolatria, rejeitaram a vontade e os propósitos de Deus na vida deles. E nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo, estamos anunciando a palavra de Deus. Não sei qual vai ser a proporção que isso vai alcançar, mas se uma pessoa ouvir, não por mim, não pela minha pessoa, mas pela pessoa de Cristo Jesus, pela sua palavra, que através da Deus se revela,
através das Escrituras, através dos seus propósitos, Deus revela a nós a sua vontade. Então aqui, amados irmãos, o nosso irmão, apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas advertências, da mesma forma que ele trouxe a advertência para os irmãos de Coríntios, vai servir para nossos tempos atuais. Então diz assim: amados irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais tiveram, todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o povo de Israel, os israelitas, aqueles que saíram lá do Egito, que cresceram, progrediram, né? Chegou no Egito 70 almas pela vida de Jacó, e o povo de Israel se multiplicou. Então aqui, versículo 3, todos eles comeram da comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que aconteceu aqui, amados irmãos? Isso está no livro de Números, capítulo 20, quando o povo de Israel chegou ao deserto de Zim, eles começaram a murmurar contra Deus, dizendo: olha, lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos figo, nós tínhamos comida, nós tínhamos água, e nos trouxe nesse deserto para nos matar de sede. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que naquele momento o Senhor pediu para Moisés e Arão pegar a vara, né? E com essa vara era para falar a rocha, e aquela rocha ia sair água. A Bíblia diz que eles feriram a rocha 2 vezes, e por isso a rocha até saiu água, mas eles feriram aquela rocha. Nós entendemos que esta rocha, como está aqui no versículo 4, diz assim: olha, e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da pedra espiritual. Então aquela pedra simbolizava Cristo, era o tipo Cristo, e os que guiava a pedra era Cristo. Então, o que o Senhor disse para Moisés? Era para falar a rocha, era para conversar com a rocha. E Moisés foi e feriu 2 vezes a rocha. Irmãos, quem feriu Cristo pelos nossos pecados foi o Senhor Deus. Ele feriu Cristo por causa dos nossos pecados. Versículo 5. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, em razão os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6. Versículo 6 da palavra de Deus. Ora, estas coisas aconteceu como exemplo, para que não cobiceis as coisas, mas com eles cobiçarem. Então, amados irmãos, o que Paulo está trazendo a respeito disso? Ele está trazendo um exemplo que aconteceu lá com o povo de Israel. E nós vamos ver mais coisas aqui que o povo de Israel fez, que desagradou ao Senhor, e como um exemplo. Nós temos que pegar esse exemplo hoje para nós não sermos rebeldes da mesma forma que o povo de Israel foi. Olha o versículo 7. Não façais idólatras. O que é idólatras? Idolatria não é só o fato de você se encurvar diante de uma imagem de escultura, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. O salmista Davi, Salmo 115, vai dizer tudo isso, né? São semelhantes ao nada, né?
Nada pode fazer pelo homem. Mas só a questão, quando ele fala aqui da idolatria, está lá em Êxodo 32. Quando Moisés subiu ao monte, ele demorou para descer. E ali eles pegaram os pendentes de ouro e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não façais idólatras como algum deles, como está escrito, o povo assentou-se para comer e a beber e levantou-se para farrear. Não nos prostituímos como alguns deles fizeram e caíram só 23 mil. Não tentemos o Senhor, por alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Versículo 11. Quem está entrando agora aí na live, eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 10, agora estou no versículo 11. Todas estas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritos para aviso nosso, que também chegamos ao fim dos séculos. Olha o versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. O que Paulo está querendo dizer aqui? Para nós tomarmos cuidado, irmãos, com a apostasia. O que é a apostasia? Desvio da fé, desvio da conduta. Porque se nós olhamos aqui o trajeto que Israel fez desde lá do Egito, o povo se rebelou contra Deus. Ainda tudo que Deus fez, todas as maravilhas que Deus fez, prodígios, maravilha, mar se abriu. Por 40 anos Deus cuidou daquele povo. Versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus para não vos deixar tentar acima, que depois resistir. Antes a tentação também o escape, para que possais suportar. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse versículo? Que Deus não coloca uma tentação maior que nós não podemos suportar. Você acha que Deus vai colocar algo sobre nós que nós não podemos suportar para nós cairmos? De forma alguma. Então, tudo que vem sobre a nossa vida é para que nós possamos suportar e ser para nos provar. Porque o texto vai dizer, olha, não veio sobre vós tentação humana. Ele está falando a respeito lá do povo de Israel. Tudo que eles passaram foi para provar o povo de Israel. Para provar aquela nação. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima de que podeis resistir. Antes, com a tentação também, o escape para que possais suportar. Versículo 14 diz assim: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo com o entendimento. Julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice da bênção que abençoardes, a comunhão do sangue de Cristo, e não o pão que partimos, e a comunhão do corpo de Cristo. Aí Paulo aqui vai colocar aqui em questão da unidade. O que é unidade? Nós não temos Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa. Assim também é nós com o Senhor. Pois Paulo vai dizer assim, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que não há, nós temos comunhão com as trevas e ter comunhão com a luz. Não há ter comunhão com as coisas do mundo, com as coisas de Deus. Pois Paulo vai dizer assim, olha o versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Quem que é esse pão, amados irmãos? Esse pão é Cristo. Este pão
é o Senhor. Está lá em João capítulo 6, quando Jesus disse assim, olha, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá fome. E quem bebe desta água nunca mais terá sede. Aí algum que estava ali perguntou, Senhor, dá-nos deste pão, dá-nos desta água, para que nós nunca mais tenhamos fome e nem teremos sede. Aí Jesus, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Esse pão não é aquele pão da ceia, não. É o pão que é Cristo Jesus. Por isso, quando nós fazemos parte da família de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós somos um só no seu corpo. Versículo 18. Vede Israel, segundo a carne, os que comem as sacrifícios, não participam do altar. Digo, porém, que o ídolo alguma coisa, ou que sacrifício ao ídolo alguma coisa. Antes digo estas coisas, os gentios sacrificam aos demônios, e os que sacrificam não a Deus. Quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis participar da mesa do Senhor com a mesa dos demônios. O que Paulo está querendo dizer aqui? É como a palavra de Deus diz lá em Tiago. Não pode uma fonte de água jorrar dois tipos de água. Ou jorrar água doce, ou jorrar água salgada. Então isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nós que somos da luz, nós não vamos fazer parte dos demônios. Aí Paulo vai colocar aqui uma questão, irmãos, sobre a liberdade cristã. Sobre a liberdade. Que liberdade? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos livres do pecado. Estamos livres. Não é que nós não vamos pecar, não confunda isso. Não é que nós não vamos cometer erros, de forma alguma. É quando o Senhor Jesus disse que nós somos luz deste mundo e sal dessa terra. Olha o que a Bíblia vai dizer. O que provocais ciúme, ou que provocais ciúme no Senhor? Paulo faz uma pergunta aqui. Vocês vão provocar ciúme no Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Paulo faz duas perguntas aqui. Nós vamos provocar ciúme no Senhor? Nós somos mais fortes que ele? Claro que não. Jamais nós vamos indagar a Deus em questão dessas questões. Diz assim, todas as coisas, elas são lícitas. Tudo é lícito. Mas nem toda me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, mas ante cada um une-se com o outro. Comei de tudo que vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Então aqui Paulo, ele vai dizer assim, amados irmãos, todas as coisas me são lícitas. Irmão, nós vivemos em um mundo, nós estamos sujeitos a todas estas coisas, mas aí Paulo vai dizer, olha, tudo me é lícito, tudo está diante dos meus olhos, mas nem tudo me convém. O cristão, nós temos aqui em questão da liberdade cristã, não da libertinagem. Há uma diferença da palavra liberdade com a palavra libertinagem. Que é a palavra libertinagem? Tudo pode. É isso que a palavra de Deus, ela nos diz nesta noite. Mas ninguém busque o próprio proveito, antes uns com o outro. Aí Paulo aqui vai entrar numa questão, ele vai entrar numa questão aqui, irmão. Esta questão que Paulo vai entrar aqui é sobre a consciência com o meu irmão mais fraco na fé.
Por quê? Porque um crê que tudo pode comer e outro não. Um crê que pode comer legumes, o outro não. Um crê que pode comer carne e outro não. Só que aí Paulo vai colocar aqui a questão da consciência. Diz assim, olha, comei de tudo que vende no mercado. Ou tem Bíblia que vai falar açougue. Sem perguntar por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor. Quer dizer, todas as coisas é dele. E toda a sua plenitude. Quer dizer, a palavra plenitude é completo. Se algum dos incrédulos, de um ímpio, uma pessoa que não serve a Deus, convidar e quiser ir comer de tudo que puser diante de vós, sem perguntar por causa da consciência. Um exemplo, nos convidou para comer, né? Você assentou-se à mesa, não pergunte o porquê. Por que Paulo está colocando essa questão aqui, amados irmãos? Porque em Coríntios havia muitos altares pagões de sacrifícios a deuses, principalmente a deusa da fertilidade, a deusa da prostituição. E por esse motivo, Paulo estava colocando essa questão, por quê? Porque a parte das carnes vinha desse sacrifício. Então Paulo falou assim, olha, quando for para comer, não pergunte por questão da consciência. Não que deixar de comer carne de porco, alguma coisa é pecado. Não, de forma alguma. Aí Paulo era falando a respeito de carnes sacrificadas aos demônios. 28. Se contudo alguém de vós diz, estou aos comais, por causa daquele que por causa da consciência, pois a terra é do Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, se você ficar sabendo que esta comida que você está comendo é sacrificada a ídolos, não coma por causa da consciência. Aí o versículo 29. Consciência, digo, não a tua, mas de outro, pois que há a minha liberdade de ser julgado pela consciência do outro. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Em questão da consciência. Porque Paulo, no versículo 28, ele vai dizer, não comais, porque são carnes sacrificadas aos ídolos. Aí Paulo, ele está colocando aqui em questão do nosso irmão mais fraco na fé. Porque consciência, digo, não a tua, mas de outro, pois que há na minha liberdade para ser julgado pela consciência de outro. Olha o versículo 36. Se eu com gratidão participo, porque sou censurado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, que bebeis, façais outra qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Não torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem a igreja de Deus. Como também em tudo agrado e todas buscando o próprio proveito, mas tem muitos assim possam salvar. Então Paulo aqui está colocando, irmãos, por causa do meu irmão. Por quê? Porque as minhas atitudes, eu posso tornar ele como pedra de tropeço. Né? Eu posso, portanto, comais e bebei, façais uso de qualquer, fazei tudo para a glória. Não vos tornei causa de tropeço. Né? Paulo colocou aqui questão dos judeus, dos gentios, ou para a igreja, ou para o irmão. Não sejais como pedra de tropeço. Vou colocar um louvor aqui, para nós terminarmos esta live.
Luiz de Carvalho. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita Assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Esse louvor aqui é muito lindo. Do Luiz de Carvalho. Se não for a... De repente, chega para a esposa com uma cartela de Neus Aldina na mão. Glória a Deus. Esse é lindo. É algo maravilhoso a gente pensar no grande amor de Deus. E há algum tempo eu gravei um hino que dizia assim: se os mares, a letra dizia assim, se os mares fossem tinta e os homens todos escrivães, secaria a tinta
E se o céu fosse o papel, terminaria todo o papel e toda a tinta, e ainda não se teria escrito a grandeza do amor de Deus. Deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, então o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, maravilha! Se não fosse o amor de Cristo Jesus, eu não estaria aqui. deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo aqui. E estava só e ferido no Gólgota, sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o
céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Deus abençoe, boa noite.